Bom, quando eu me graduei, e aí eu, enfim, só para fins metodológicos, né, enfim, eu vou fazer referência explícita ao materialismo histórico de Marx, né, tanto na ideologia alemã, quanto na crítica aos princípios da filosofia do direito de Hegel. Bom, quando eu me graduei, eu acho que esse é um perfil do curso de direito, né, eu acreditava efetivamente que o direito e as práticas que o direito envolve eram práticas que poderiam ser utilizadas para a emancipação, para a libertação das pessoas. E isso propriamente, eu acho que é quase que um senso comum na faculdade de Direito. O direito no Brasil ele tem uma perspectiva idealista, né? Ele efetivamente acredita que a ideia do direito, né, ou que o direito, tal como estabelecido, é uma forma de organização social que permite a emancipação das pessoas, né? Bom, nesses anos todos que eu já tenho de experiência na advocacia, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o direito é o oposto disso, né? Ou seja, para mim a função do direito é uma só: impedir que as pessoas tomem consciência das relações de opressão e exploração que elas já estão submetidas em suas práticas cotidianas. O direito dos tribunais, o direito do legislativo, o direito da administração pública, é um direito que tem uma função: encobrir as relações sociais de opressão. E é para isso que o direito existe, né? O direito existe para realizar o encobrimento da realidade. É por isso que no curso de Direito é raro você ver o professor convidando os alunos a irem à realidade, né? Porque, na verdade, né, na realidade, nas nossas relações materiais de poder, né, a nossa sociedade já se organiza em classes, e classes que são capazes de impor a sua vontade ou explorar a riqueza produzida por outras. E o direito vem com o seu conjunto, com a sua normatividade, impedir, distorcer, dificultar que as pessoas percebam as relações de opressão que elas já estão inseridas, né? E o que o Tribunal de Justiça, por exemplo, de Minas Gerais faz é simplesmente isso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não faz absolutamente nada do que, além disso, disfarçar a imposição dos interesses políticos e econômicos de uma classe, né, que controla, né, o poder judiciário, dando uma aparência de que, na verdade, normas que assegurem a liberdade das pessoas estão sendo aplicadas. Então, deixa eu, de repente, dar um exemplo disso que eu estou falando. Na semana retrasada, do projeto de extensão das comunidades quilombolas no Cerro, eu fui visitar, nós estamos fazendo um relatório antropológico do Paulo do Ausente, e entregaremos, né, esse relatório antropológico junto com a equipe que está fazendo até novembro desse ano, né? E aí até novembro desse ano nós entregamos para o INCRA o relatório de identificação do território quilombola do Baú do Ausente. E aí a gente vai prosseguir com esse trabalho com as demais comunidades. Eu tive uma comunidade chamada Vila Nova, né? A comunidade de Vila Nova ela é formada por ex-escravos que são originários de um município que fica perto do Cerro, chamado Santo Antônio de Itambé. Com o fim da escravidão, essas pessoas foram libertadas e eles foram fazendo uma peregrinação. Eles nasceram em Água Santa, né? Depois foram para a Mata dos Crioulos, foram para o Coqueirão, enfim, até chegar em Santo Antônio de Itambé. E lá eles moram numa rua, até chegar em São Gonçalo do Rio das Pedras. São Gonçalo do Rio das Pedras é um distrito do Cerro. Lá eles moram numa rua. E a maioria dos moradores de lá, eles são agricultores. Só que eles não têm terra para plantar, né? Eles não têm terra para plantar. E aí eles precisam plantar na terra de outras pessoas, né? E aí eu, na conversa, na comunidade, falo assim, mas como é que isso funciona, né? E aí a resposta dele é o seguinte: não, a gente vai, conversa com o proprietário, fala, olha, nós estamos querendo plantar. O proprietário fala, olha, não, pode plantar aí,
né, do que vocês conseguirem produzir, 50% é meu. Né? Eu sou o proprietário da terra, né? E a minha condição para permitir, né, e aí é o direito de propriedade. Direito de propriedade que os professores de direito, que vivem numa redoma, num mundo à parte da realidade, afirmam que o direito de propriedade é a condição do exercício da liberdade. Né? Outro dia, um professor de direito civil, muito amigo meu, veio me mostrar o Nelson Roosevelt, falando, não, porque o direito de propriedade ele é a condição para o exercício da liberdade. O direito de propriedade privada só serve para uma coisa: permitir que as relações de exploração do trabalho alheio ocorram em nossa sociedade encobertas, né, por um direito que, em sua aparência, é libertário, mas na prática do seu funcionamento é opressor. É isso que o direito de propriedade permite. Então, pode plantar, a terra é minha, 50% é meu. Vocês não conseguem ver a relação de exploração nisso? Imagina uma pessoa plantando num clima quente como esse, né? E aí tudo o que ela produzir, 50% vai para o proprietário da terra. E aí vem, não, mas ele é o proprietário, né? Ele trabalhou lá e lutou para adquirir aquele pedaço de terra. E aí eu já afirmo, vocês estão pressupondo algo. Vocês estão pressupondo algo. Como que as terras foram divididas no Brasil? Como que esse processo de apropriação de terra, e aí a minha experiência é muito mais nos conflitos agrários do que nos conflitos urbanos, mas como que essa terra foi apropriada no Brasil? A coroa portuguesa cá chegou, né, instituiu o regime de sesmarias, que era um regime em que todo o território, todas as terras eram públicas e eram concedidas para que particulares explorassem as terras que então eram públicas e, obviamente, respeitassem as regras do regime de sesmarias. Esse regime figurou durante toda a colônia, né? E aí, quando vem a primeira lei de terras, a lei de terras de 1850, a lei vem e fala o seguinte: olha, agora o proprietário é aquele que tem ou que registrar a sua propriedade no cartório de registro de imóveis, ou seja, a lei de terras passa a prever a possibilidade de propriedade privada, né? Mas como que isso era feito? O indivíduo tinha que registrar as suas sesmarias. Agora, as pessoas de Vila Nova eram escravos. Obviamente, eles não tinham sesmarias. E quem não registrasse, caía em comício, perdia. Isso era considerado terra devoluta, terra do Estado. Terra que o Estado brasileiro, no século XX, cansou de conceder a grandes empresas para exploração de empreendimento econômico, né? E aí vem a lei de terras de 1850, estabelece o seguinte: olha, no Brasil, o único jeito de aquisição da propriedade é pela compra. Você só é proprietário, na lei de terras de 1850, pela compra. O que essa legislação produziu? Uma massa de depauperados que tinham como única opção, é isso que é o direito de propriedade, que tinham como a única opção deixar-se explorar pelos grandes proprietários para poder sobreviver. Esse conto de fadas que os professores de direito civil, e os de teoria do direito também, né, os discípulos de Kant, do liberalismo, enfim, contam, né, é uma grande mentira, é uma grande falsidade, né? Eu convido a vocês, vão à realidade, visitem essas comunidades, perguntem, conversem, pesquisem como as relações sociais transcorrem nessas sociedades, e aí vocês verão que a única forma, a única coisa que o direito estatal produz é opressão, violência e exploração, nada mais. Nessa comunidade de Vila Nova, lá tem um clube de mães, né? Na década de 80, essas comunidades elas eram formadas por garimpeiros. Na década de 80, o garimpo foi proibido na região. E aí essa massa de pessoas que viviam no garimpo, de uma hora para outra, deixaram de ter as condições
de obter recursos para sobreviver. E é assim que as leis são produzidas no país. Né? Então, por exemplo, né, eu participei de um seminário sobre direito ambiental. Né? Na década de 60, o direito brasileiro proíbe a caça. Né? Mas perceba, o que produz esse direito? O que produz esse direito? São pessoas que vivem nas cidades. São pessoas engravatadas que têm acesso à carne comprando no açougue. Proíbe a caça. Proibir a caça significou para essas comunidades rurais do interior de Minas Gerais a impossibilidade de terem acesso à carne. Porque eles não compravam carne, eles não consumiam carne comprando no açougue. Eles consumiam carne caçando paca, caçando os animais silvestres. Com isso eu não estou falando que não vamos liberar a caça, vamos deixar caçar de qualquer maneira, enfim, todo e qualquer animal silvestre. Não se trata disso, mas perceba, proibir de uma hora para outra a caça, que era uma prática, que era uma atividade dessas comunidades que garantia o acesso à proteína animal, é algo absolutamente opressivo. É algo que não faz parte da lógica deles. E aí, no direito, né, vocês aprendem, não, nós somos parceiros iguais e livres do direito. O direito é produzido num procedimento discursivo, no qual todos os possíveis afetados dão o seu consentimento. Na verdade, nós devemos nos considerar coautores do direito. Coautor de quê? Coautor de quê? Coautor num Estado em que alguns grupos controlam o funcionamento do Estado e produzem uma normatividade estatal que representa exclusivamente a imposição de interesses de classes sobre uma parcela enorme da população desprovida de acesso a direitos políticos, desprovida de acesso a qualquer outro tipo de direito. É desse Estado que nós estamos falando. Esse é o Estado brasileiro. Ou seja, na verdade, o direito que vigora em nossa sociedade não é o direito dos códigos que vocês estudam. O direito que vocês estudam em sala de aula, direito civil, direito penal, direito constitucional, o direito administrativo, enfim, os mais diferentes ramos do direito. Não é esse direito que vigora nas relações reais, nas relações materiais em que as pessoas estão inseridas. O direito que vigora nas relações reais em que as pessoas estão inseridas, na vida das pessoas, é um direito que assegura que certos grupos sociais impõem os seus interesses econômicos, políticos, a uma parcela enorme da população. E o direito que vocês estudam na sala de aula é um direito que tem uma única finalidade: encobrir as relações reais de poder que são estabelecidas em nossa sociedade. Deixa eu dar um outro exemplo. Dei um exemplo do direito civil, um exemplo do direito penal. Semana passada eu estava fazendo, enfim, o juiz lá do Cerro já perdeu a paciência comigo, eu já perdi a paciência com ele também, então vamos embora. Eu estava fazendo uma audiência sobre uma pessoa que estava sendo acusada de tráfico de drogas. Na minha opinião, a criminalização do uso de substância entorpecente tem uma finalidade: assegurar as condições de repressão de uma classe social. Vou explicar a minha tese. O uso de substâncias entorpecentes é generalizado em nossa sociedade. Maconha, cocaína, enfim, outros tipos de substâncias entorpecentes. Provavelmente aqui nesse auditório tem alguém que faz isso. Isso passa por todas as classes. Agora, os órgãos de repressão penal atuam apenas contra uma classe. Os órgãos de repressão penal focam apenas uma classe. E na audiência, colocaram lá um bando de policial para depor. Ótimo. Aí fica assim: segundo informações, fulano de tal é traficante. Aí você pergunta assim para o policial: mas quem te passou essas informações? Não posso falar. Eu falei: eu estou fazendo uma pergunta para ele. Eu quero saber da credibilidade da informação que ele está passando. Eu quero saber quem falou para ele, ou porque viu, ou porque ouviu dizer, ou por algum... não pode. E o juiz não obriga o cara a falar. Se tiver um
pobre na frente do juiz, eu já cansei de ver isso. O promotor e o juiz humilham. O promotor e o juiz ameaçam o tempo todo. Bom, e aí o que isso foi transcorrendo, né? E aí eu comecei a perguntar aqui, no Machadinho, quantos mandados de busca e apreensão no ano passado vocês fizeram no Machadinho? Ah, não sei não. Foram muitos? Sim, vários. E no bairro Cidade Nova? Que é o bairro mais rico do Cerro, né? O juiz e o promotor, inclusive, moram no bairro Cidade Nova. Quanto? Não fizemos nenhum. Aí perguntei para o policial assim, quantos anos você presta serviço no Cerro? Ele faz 10 anos. Quantos mandatos de busca e apreensão você cumpriu no bairro Cidade Nova? Ele, nenhum. Ou seja, isso é uma legislação destinada a encarcerar um setor de nossa sociedade. Isso é uma legislação que tem uma única finalidade: segregar e encarcerar uma classe. Só essa função que tem. O filho do prefeito nunca é traficante, é sempre usuário. O filho, os meninos do Machadinho, nunca são usuários, são sempre traficantes. Mas isso, na sala de aula, vocês não aprendem. Isso vocês só vão aprender de modo muito doloroso, na realidade, convivendo numa prática de um Estado fascista, que encarcera, que explora, que mutila, que desaparece e que extermina setores sociais. Esse é o direito vigente. O direito que vocês normalmente veem dentro de sala de aula é, na verdade, um conto de fadas. Ele não existe. Aliás, ele existe porque ele tem uma função, a função ideológica: impedir que os estudantes ou que as pessoas percebam as relações de opressão que elas já estão submetidas. Naturalizar essas relações de opressão. Isso é naturalizado. Então, lá em Vila Nova, né, voltando no exemplo, tem um grupo de mães. Esse grupo de mães se formou no momento em que se proibiu o garimpo na região. Só que proibir o garimpo, é claro que o garimpo é uma atividade que causa degradação ambiental. É claro que é, como a mineração é. Só que, no presente momento, né, os órgãos ambientais do Estado permitem que a mineradora que está lá na região faça o que ela queira. Perceba? É uma questão exclusivamente de classe. Bom, proibiram o garimpo, né? Os homens saíram, né, para o interior de São Paulo, do interior do Paraná, e largaram as suas esposas em São Gonçalo do Rio das Pedras. E essas mulheres começaram a passar fome. E elas tiveram que inventar um modo de sobreviver. E o modo que elas inventaram foi coletar, fazer extrativismo vegetal para a produção de cosmético. Aliás, é algo muito bacana, né? A Cristina, que é uma engenheira química, participou desse processo todo. Enfim, hoje elas coletam a vegetação nativa na região e produzem cosmético, né? Esse cosmético é vendido na região, enfim, elas chamam de flor do cerrado. Tem sabonete, creme hidratante, shampoo, etc, 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 etc. Você tem vários, né? Bom, e aí elas começaram a produzir, e isso foi percebido como uma possibilidade de melhorar as condições materiais em que essas pessoas vivem, né? E aí, enfim, me procuraram, né, como professor do curso de Direito, para orientá-las a como registrar esses produtos na Anvisa, né? E quais são as normas, né, jurídicas vigentes para a produção e comercialização de produtos cosméticos. As normas da Anvisa, a única possibilidade de alguém obedecer às normas é ser proprietário de uma grande empresa. É impossível. As normas são todas pormenorizadas. Olha, para a produção é preciso de um galpão de tanto tamanho. Mas será que depende da quantidade de produção? Elas fabricam num quarto assim, ó. Para que eu tenho que ter um galpão desse tamanho? Ah, não, senão a Anvisa não autoriza. Tem que estar o quarto do manuseador
apartamento tem que ser todo azulejado. Isso, aquilo, ou seja, é impossível que essa comunidade possa produzir os cosméticos, né, de modo legal. É impossível, não tem como. É claro que a Anvisa tem que fiscalizar, né, para impedir que o uso desses produtos, né, causem dano à saúde dos consumidores. Mas perceba, as normas da Anvisa não têm essa finalidade. Tamanho de galpão, qual que é a relação entre tamanho de galpão e qualidade do cosmético produzido? Tamanho de galpão serve para uma coisa: impedir que setores descapitalizados possam produzir cosmético. Isso é ótimo para a Natura, para não sei mais quem, para essas empresas. Isso é ótimo para elas. Ou seja, a produção continua, elas vendem somente na região, né? E aí é uma dificuldade enorme, né? E aí eles conseguiram uma verba do governo federal para construir esse bendito galpão. Só que não tem a terra. Eles não têm terra. E aí, vamos comprar. Aí o valor da terra é alto. E tem um monte de imóvel rural vazio. A minha opinião foi direta. Vamos entrar num desse daí, hoje. Vamos entrar. Vamos ocupar. Para que vai ter pedra e mato? Para que isso? Vamos ocupar, vamos construir e vamos deixar o pau quebrar. Porque perceba, isso é uma questão de imposição de interesses. É claro que vai vir o promotor, não sei mais quem, falando, está vindo esse bando de criminoso que está lá invadindo a terra e não sei o quê, esse bando de criminoso que está simplesmente entrando num imóvel desocupado para produzir os meios indispensáveis para a sobrevivência dessas pessoas. Agora, é assim que o Estado age, isso já é normal. Agora, o que eu acho que vocês, né, como pessoas que se engajarão na prática do direito, né, que eu acho que vocês vão ter que fazer uma opção. Ou vocês vão aderir ao sistema vigente, e aí vão bajular desembargador, leva uísque para puxar saco, e fala, Datavenha, excelência, o supra-sumo do direito penal, desembargador fulano de tal, porque a prática do direito é isso, né? É uma bajulação sem tamanho, né? E eles gostam de ser bajulados, eles gostam disso, né? Ou vocês vão entrar para a resistência. Eu entrei para a resistência, né? E realmente não, e eu acho que precisa estabelecer um limite para esse tribunal fascista. Eu acho que está chegando num ponto em que é preciso não obedecer mais às decisões do tribunal, porque o poder se limita dessa maneira. Mas enfim, propus, vamos ocupar, vamos construir, e aí vamos brigar, vamos ver o que dá. A mesma coisa aconteceu no Baú. Quando no ano passado a gente estava fazendo o relatório antropológico, aí os fazendeiros pediram uma reunião no INCRA. Aí eu fui no INCRA, está tendo esse pedido e tal, isso não me cheira bem. Mas enfim, o INCRA falou, vamos fazer uma reunião, quem esclarece e tal. A reunião foi no Centro Comunitário do Baú. Começou a reunião e era muito engraçado assim. Na frente tinha os brancos, que eram os fazendeiros. E atrás, assim, uma multidão de negros, que era o pessoal da comunidade. Aí me pediram para começar a reunião, eu comecei. Em 5 minutos o pau quebrou. Cadeira voando para todo lado, nego tirando faca e tal, a gente calmou. Né? E o conflito partiu dos brancos para os negros, foi daqui para trás. Qual que era a simbologia daqui? Naquele momento eu tive certeza que a identificação do território quilombola ia sair. O conflito era o seguinte: durante anos a normatividade vigente era o seguinte: os negros, quando iam exercer seus direitos, e o exercício desses direitos
contrariava o interesse da elite branca, a elite branca partia para a violência e a comunidade recuava. Essa era a normatividade vigente. Quando a gente começou o trabalho, na verdade, a identificação do território é contrário aos interesses da elite branca, mas a comunidade, pela primeira vez, eu tive muito orgulho da comunidade. Não, é nosso direito, nós vamos exercer, se nós queremos, teve um conflito. E foi curioso que depois, no mesmo dia, acalmou, então as pessoas voltaram, as pessoas ficaram machucadas, mas voltaram, né? E aí os fazendeiros falaram assim, não, mas peraí, nós vamos ter direito à indenização? Vocês perceberam? Quando eles encontraram a resistência, que eles não esperavam encontrar, porque historicamente, toda vez que eles partiam para a violência, a comunidade recuava. Quando eles encontraram e perceberam que era, vamos dizer assim, incontornável a identificação do território, e era incontornável por quê? Porque no fundo, o que um advogado faz é isso. Ele capta a força do Estado, a violência do Estado, para que essa violência seja usada em prol dos direitos, né, das pessoas que ele defende. A comunidade lá sozinha não tem condições de identificar e demarcar território, não. Agora o INCRA, como órgão do Estado, tem. E a gente usa o INCRA para isso. A relação é muito clara sobre isso. Quando eles perceberam que a força do Estado estava lá, que a comunidade não ia voltar e que o território era algo que iria sair, que vai sair, eles começaram, não, beleza, né? Quais são nossos direitos? Tem direito de indenização da Terranu e das benfeitorias ou não? Papapá? E o resto da reunião foi a discussão dessas questões. Ou seja, né, houve uma mudança na normatividade vigente naquela comunidade. Ah, professor, mas o direito continua. Mas o direito, ele se produz nessas relações materiais, não nessa legislação abstrata que se costuma estudar no curso de direito. O direito está na vida das pessoas. Ali foi o momento de emancipação dessas comunidades. Ali eles se levantaram e falaram, nós não mais vamos nos submeter à sua vontade. O direito se produz assim. O direito é produzido nessas relações materiais. É assim que as pessoas conquistam ou perdem direitos. Bom, eu devo estar com um minuto, né? Bom, deixa eu concluir, né? Então, assim, eu comecei a minha fala, né, dizendo que eu tentaria falar o que eu gostaria que um professor tivesse me dito no 10º período, né? E na minha experiência profissional, né, o que eu acho que vocês devem fazer, né, é ir à realidade. É descobrir as relações, a normatividade vigente na realidade, para compreender como o direito funciona, e não ideias abstratas que são expostas pelos professores e que não têm, na verdade, nenhuma relação com o real. Bom, eu acho que se um professor tivesse me dito isso quando eu estivesse no 10º período, eu acho que eu teria tido menos angústia na vida, teria me decepcionado menos com o direito, né? E poderia ter atuado desde o início de modo mais eficaz e eficiente na produção de uma sociedade mais justa, em que as pessoas encontram espaço para a realização de quem elas são, de sua subjetividade, de seus interesses, de suas necessidades e de seus sonhos. Bom, eu agradeço. Muito obrigado.